alguém tiver alguma dúvida, pode nos questionar. Já estou caindo da moça. Ficou perfeito. Como é que eu passo para frente aqui? Como a gente atualizou alguns desses links aqui na nossa página do DCF, a gente também alterou ali, porém, eu acho que ele não vai funcionar direito no nossos slides. Mas os tutoriais que estavam em serviços, a gente colocou aqui na página inicial, ó, nessa parte aqui. Aí, aqui tem todos os tutoriais, e aqui nos variados está o nosso curso de 2018, o manual da análise. Daí eu gostaria que os colegas também depois fizessem uma pesquisa no nosso site, né? Tem bastante material aqui. Eu vou passar direto, no caso, aqui para os maiores problemas a quais a gente colocou como dicas, tá? Que são os nossos maiores problemas que a gente enfrenta aqui para fazer a análise dos empenhos. Se algum colega tiver alguma dúvida em relação ao material, pode colocar a questão aqui ao lado que a gente vai responder. Ou também pode levantar a mão e a gente responde, tá? Mas aí vai direto no... A gente tem bastante dificuldade nessas questões relacionadas com os colegas solicitando onde é que altera o empenho quando a gente devolve para alguma correção. Nossos colegas nunca poderão fazer qualquer tipo de alteração se o empenho não estiver na caixa como unidade administrativa. No momento que ele está na gestora, ele só pode ser colocado a parte do orçamento. E é uma questão bem corriqueira, diária, quase, assim. A gente tem bastante colegas novos, né? Ainda bem que tem colegas que estão aderindo, né? A nossa universidade. Aqui, ó, para empenhar, precisa do número do extrato e do registro de preço ou do número do contrato. O que acontece? Nós temos 3 tipos de empenho. Nós temos o empenho que a gente faz via compra direta, ou compra imediata, né, que a gente chama, o empenho feito via contrato e registro de preço. Esses 3 tipos de empenhos, que está mais lá no início. Que se eu ficar rolando aqui, vocês vão ficar tontos. Então, eu prefiro deixar aqui nessa página. Quando a gente vai fazer um empenho de algum objeto, a gente já tem que saber se esse objeto que a gente vai adquirir está listado em algum registro de preço. Se ele é um registro de preço que foi solicitado pelo nosso centro, ou por um outro centro, ou está disponível na central de aquisições. Então, para mim poder empenhar no registro de preço, o objeto a qual eu tenho interesse, ou o serviço, eu preciso do número do extrato. Quem disponibiliza esse extrato? É o DEMAPA, lá na central de aquisições.
A gente sabe que tem muitos colegas, por exemplo, que olham lá nos registros de preços, verificam o objeto que estão necessitando, e muitas vezes a pessoa busca fazer através de compra imediata. Isso está errado, porque não vai dar baixa no registro de preço interno, e também, de certa forma, a pessoa preenche o empenho sim, mas fica faltando dados. A gente só consegue perceber que essa pessoa não fez conforme a orientação e conforme está disponibilizado no sistema SI, devido a alguns dados que não são preenchidos no empenho SI. Então, eu peço a todos os colegas que tenham vamos dizer assim, esse cuidado de sempre solicitar o extrato para o DEMAPA, se acaso não tenha. A maioria já tem, porque já está relacionado com o seu centro, né? Eu não sei se ficou dúvida ou eu posso seguir. Alguém ficou com dúvida em relação ao material que nós disponibilizamos? Uma outra coisa que aconteceu bastante o ano passado e esse ano foi as pessoas tentarem empenhar permanente no orçamento de consumo. E isso não pode. Infelizmente, o SI às vezes não barra isso. O nosso SI ele não é perfeito, assim que nem nós também não somos perfeitos. Nós cometemos alguns pequenos deslizes ou erros. O SI também ele não é 100%, vamos dizer assim, tem suas falhas, né? Mas é o nosso sistema interno. Então, o que aconteceu? Teve gente tentando comprar computador com orçamento na 30, infelizmente a gente não consegue, né? Mas devido à falta de recursos, as pessoas tentaram burlar o sistema, não deu certo. Assim como também um centro específico, né, tentou fazer um serviço no permanente, mas não foi possível porque a gente teve que devolver para a pessoa fazer a correção. Tem pequenos problemas também que acontecem quando a pessoa vai digitar o empenho, que ela coloca na estrutura, por exemplo, 39, 33, 90, 30, que é consumo, e ela está querendo um serviço. Daí ela me liga e diz assim, ó, eu não estou achando subitem relacionado com serviço determinado que ela está procurando. Daí eu pergunto para ela, qual é a classificação que tu fizeste quando tu foi fazer o empenho SI? Daí ela coloca 33, 90, 30. É pequenos detalhes que a gente vai aprendendo no decorrer, vamos dizer, da execução. Porque às vezes o centro só tem orçamento na 30 disponível ou na 39, que é serviço. Aí o que acontece? Ela tenta fazer o serviço ou a compra do consumo naquele determinada ação que ela tem orçamento disponível. São pequenas falhas que vão acontecendo, porém, não tem como dar continuidade no empenho SI. Aí a gente tem que orientar a pessoa, né, para fazer a correção para o orçamento correto, que seria aqui, ó, por exemplo, o serviço sempre é 33, 90, 39, os TI, que é uma descrição nova não, né, mas nos 5 anos para cá, que está na 44 e não é mais na 39, os serviços de TI. O que mais que eu poderia nessa parte aqui? Uma outra questão que eu peço bastante atenção aos colegas na taxa de inscrição, observar sempre os dados bancários da pessoa. Ou, por exemplo, assim, existe um CPF relacionado, às vezes acontece, ocorre, por exemplo, tem 2 pessoas com os nomes semelhantes. Ana alguma coisa,
Ana Márcia e Ana Maria. Daí a pessoa coloca lá o CPF ou coloca, pesquisa pelo nome, Ana. Daí ela clica na Ana Maria, mas, por exemplo, era a Ana Márcia que ela queria, que ela ia fazer o empenho. Daí não fecha nem o CPF, nem os dados bancários. Então, tem que observar na hora de digitar a taxa de inscrição, porque é tudo feito manual, para a gente não fazer a taxa para a pessoa equivocada, e também para ver se os dados bancários a qual a pessoa colocou ali no requerimento realmente é da pessoa a qual a gente vai fazer a taxa. Porque tem muitos colegas nossos que, por exemplo, têm 2 contas bancárias, uma no Banco do Brasil e outra em outro lugar, ou qualquer outro banco, ou até mesmo o banco digital. Daí ela solicita no formulário para colocar na conta digital. Porém, aqui na universidade, ela só está cadastrada com o Banco do Brasil ou a Caixa. Aí dá inconsistência de informação. Aí tem que ir lá no sistema do CI, na parte de cadastro de fornecedor e vamos dizer assim, acrescentar, eu não sei qual a forma correta, porque eu não trabalho com esse sistema, alterar ou incluir mais essa conta para a gente não ter problema na hora do pagar. Muitas vezes também os colegas colocam conta conjuntas, e daí dá alguns problemas e retorna esse valor. Eu não sei se todos os colegas aqui trabalham na área de digitação de empenho. Até gostaria que se o pessoal pudesse colocar aqui ao lado, se algum colega tem conhecimento, não tem conhecimento no caso do sistema CI, porque eu só estou falando do sistema CI, da parte orçamentária, e talvez algum colega nem tenha acesso ao sistema CI. Só na internet, né? Olá, alguém poderia me responder se todos trabalham com o sistema CI? Todos têm conhecimento do acesso CI? Muito bem. Agora que nós estamos, nesse período, nós estamos no encerramento do exercício anual. Nessa época que acontece bastantes equívocos de as pessoas esquecerem de colocar, por exemplo, o tamanho dos vestuários, né? O tamanho de luva, tamanho de botinas, tamanhos de jalecos, as cores dos móveis, definir, por exemplo, se for uma reforma de um estofado, qual o tipo de revestimento, as cores das camisetas, a cor do estofado. A gente pede bastante atenção aos colegas que forem fazer empenhos de revestimento ou de móveis para colocar ali na observação, que fica aqui nessa parte, ó, ó. Aqui, ó, troca. Esse empenho, por exemplo, aqui, ó, é do Centro de Educação Física. Na observação, eles colocaram que era a troca de placa de acordo com esse prédio. Aqui nessa observação que vocês estão vendo aqui, ó, se define a cor, se define o tamanho do vestuário. Na verdade, muitos centros utilizam para colocar aqui, como foi esse empenho aqui, para qual prédio que seria, mas na verdade essa observação aqui é para auxiliar o nosso trabalho, seria, mas a gente não contesta, entendeu? Existe aqui também, aqui em cima, na observação, finalidade, ó, também pode ser colocado, ó, eu estou passando o mouse, ó, de forma bem sucinta, o que se refere.
Quando for transporte, né, locação de transporte, por exemplo, a gente trabalha bastante com a Argenta, né? Não sei quem ganhou a licitação agora, mas tem que colocar qual o evento que vai ser trasladado, qual as datas que vai ser feita essa viagem. O percurso já está ali, mas assim, tem que definir, o evento vai ser tal data, a viagem vai ser para tal local, para a gente colocar no empenho SIAF. As locações, por exemplo, às vezes tem uma locação de lonão, sabe? Aqueles lonão para fazer as estantes. É bom também colocar onde vai ser feita essa estrutura. Se vai ser, por exemplo, na frente do planetário, se vai ser na frente do USM, se vai ser em frente de qual prédio, porque daí define já no empenho. Todas as anulações relacionadas a registro de preço, exceto contratos, que contratos também são registro de preços, né? Tem que ter o motivo do qual foi feita a anulação. Por exemplo, a central de aquisição solicitou. Tudo bem, mas por que a central solicitou? Há um processo administrativo? Ou a empresa se recusou a entregar o objeto? Por exemplo, também em casos que a empresa não tem mais o material, daí a empresa avisa, o fornecedor, no caso, avisa que não será entregue devido não ter mais aquele material disponível. Daí também há necessidade de comunicar a central de aquisição, porque ela tem que abrir um processo com essa empresa, para ela motivar, né, se responsabilizar por aquele ato. Na anulação de registro de preços, sempre tem que ter na observação o motivo que foi solicitada a anulação. Algum colega tem alguma dúvida em relação a esse material? Por gentileza, pode escrever ali, ou se tiver, pode abrir o microfone e questionar. Agora, Sem dúvidas, colegas, então vamos. Algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui para os colegas, até ficou invertida a página 37 e 38, que na 38 está aqui um empenho aprovado pela unidade administrativa. Quando o empenho está aqui, só aprovado pela unidade administrativa, a gente não tem aqui o número da esfera, a gente não tem o recurso e não tem o complemento do recurso. Por mais que o empenho pareça que está 100% correto, está faltando dados. E quando a gente passa da unidade administrativa, que é colocado a parte orçamentária, daí aparece, preenchido a esfera, também a fonte de recurso, o complemento. E aqui está aprovado pela unidade gestora. Esse amparo aqui, e a modalidade do registro de preço, sempre quando for pregão, registro de preço, o amparo seria o artigo 1 da Lei 10.520/2022. No próximo ano, entrando a nova lei das licitações, esses amparos vão ser diferentes. Então, os colegas têm que cuidar para não alterar e colocar aqui, no registro de preço específico, alterar a modalidade de licitação para 08 e não aplicável. Dentro do conceito, não existe registro de preço na modalidade 8, que não se aplica. É sempre na Lei 10.520 ou na nova lei
já esqueci. Coloquei aqui para vocês, né? A nova lei vai ser a 14.133, que vai estar relacionado com a concorrência, concurso, leilão, dispensa, inexigibilidade e pregão, e de diálogo competitivo. Nesse quadro aqui eu coloquei as diferenças que vai ter, porém, no ano que vem, 2023, nós vamos estar com as duas leis em paralelos. Então, todo colega que for fazer o empenho tem que cuidar para não alterar. A gente está solicitando para o DEMAPA fazer de forma, vamos dizer, já deixar de forma correta no sistema. Porém, pode ter alguns equívocos e a pessoa ir lá alterar. Então, tem que cuidar, porque o ano que vem nós vamos ter as duas leis andando simultaneamente. No momento, nós já estamos usando a dispensa de licitação na nova lei e inexigibilidade também na nova lei. Eu conversei com a Alessandra no início do ano para a gente verificar todas as licitações que iniciarem em janeiro de 2023 para ser na nova lei. Não sei se será possível, mas a gente vai conversar para que todos os registros de preços de 2023 a gente consiga ficar todos na nova lei, para a gente não ficar com metade do ano numa lei e a metade do ano em outra lei, para a gente não criar mais confusão, né? A gente tem que ter agilidade, não ter mais e mais trabalhos. Eu coloquei este quadro da nova lei, é claro que a gente está estudando ela ainda, e creio que talvez venha várias mudanças e a gente não tenha ainda compreendido e não tenha entendido as mudanças que já tiveram. Esses aqui são nossos contatos, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem. E eu gostaria de mostrar para vocês o nosso SI e algumas ferramentas do SI, para que a gente possa, vamos dizer, compreender melhor. Talvez tenha algumas funções no SI que vocês não conheçam, assim como tem milhares que eu não conheço também, mas que a gente usa no nosso dia a dia aqui. Todos sabem acessar o SI ou preferem que eu comece desde o início? Acho que maximiza ele. Tá bem pequenininho. Eu vou começar do início, já que ninguém falou nada. Na verdade, o nosso trabalho é bem relacionado em cima de leis, as coisas são bem teóricas a princípio, né? Mas a gente busca ser mais prático possível dentro que a gente possa. Ele não me deixa eu passar para lá. Nessa primeira parte aqui, eu sempre tenho algumas explicações, vamos dizer assim, algumas informações, material disponibilizado. Cada vez que o colega abrir, dá uma olhada, ver se não tem alguma informação nova.
porque é uma maneira que a gente tem de comunicar todas os colegas que trabalham com o CIE. Como a gente trabalha com acadêmicos também, na minha caixa postal eu tenho todos os acadêmicos, porque uma taxa de inscrição para um aluno, eu às vezes vou lá verificar alguns dados que não estão completos no nosso sistema. Por exemplo, a requisição pode ter vindo com algum erro, daí a gente verifica aqui. Mas o que a gente mais trabalha é no 2, aqui na execução orçamentária, relatórios. No 36, nota Glória, Sim. Glória, desculpa interromper. Tu só clica no maximizar a tela, que eu acho que fica melhor ali para o pessoal visualizar. Isso, aí. Ok, obrigada. Essa é uma ferramenta que todos os colegas devem ter conhecimento. Ela é muito importante para a gente fazer todas as pesquisas relacionadas com o empenho CIE. E aqui a gente tem várias maneiras de visualizar. A gente pode visualizar tendo o número do empenho CIE, por exemplo, vou colocar um aleatório aqui, 00, 10, 25, não sei de quem é, ó, visualizar, sempre no visualizar. Ó, esse empenho aqui é da EBSER, mas vale como exemplo. Ó, ele já tem o número do CIAF, ele foi digitado dia 3/13/2022, ele foi digitado no sistema. Pequeno erro aqui, eu acho, que ele não pode ser feito no CIE antes do CIAF, ó. Tem uma pequena consistência de informação aqui, ó. No CIE é sempre realizado antes. Ó, o USME, o orçamento do USME é sempre na esfera 2. Por exemplo, nós temos empenhos do RU, que ele vem com a esfera 2, o orçamento é 2, porque eles fazem troca de orçamento. Então, sempre que tiver esfera 2 aqui, é um orçamento do USME, se os colegas verificarem o empenho assim. Vamos pegar um outro que seja da nossa universidade. Seja da universidade. Isso que eu devolvi. Tem o número de empenho aí já com o CIAF? Pode ser o 10/51, aquele que a gente fez hoje. Ó, eu peguei aqui um empenho da Proinfra, ó, o 9550. Ó, ele foi digitado no CIE dia 26/9 e digitado no CIAF dia 26/9. Ó, esfera 1 da Universidade Federal. Pregão, a lei sempre 10.520, quando a gente de preço. E esse aqui, na observação, ela colocou o PEN relacionado a essa solicitação. Quando a gente não tem o número CIE, qual é a forma de procurar o empenho? Nós podemos fazer pelo período. Por exemplo, eu posso colocar aqui o período. Na minha caixa postal só aparece os aprovados pela unidade gestora, porém na caixa dos colegas vai aparecer todos os empenhos digitados pelos colegas, entre outros. Aí, por exemplo, eu vou pegar dia 29. Eu acho que veio dia 29 do 8, o empenho.
Acho que não. Vou colocar... Olha que bom. Dia 30. Ó. Daí eu clico em procurar e ele vai me listar todos os empenhos se... Ó, todos esses empenhos se aqui, ó, estão na nossa caixa para serem digitados, que foram colocado o orçamento nesse dia. Ou seja, por exemplo, eu faço um empenho se, porém eu não tenho orçamento, ele fica parado na minha caixa. Eu fiz o empenho se lá em agosto, mas só foi me liberado o orçamento dia 30 de outubro. Daí eu vou lá, pego aquele empenho e coloco o orçamento, certo? Aí ele vem para nós. Ele veio dia 30. Vamos dizer que seja esse empenho aqui, tá? Vocês têm condições de verificar se ele já foi digitado ou não aí pela caixa de vocês. Ó, essa data aqui é a data que ele foi criado no CI. A gente já pediu para o CPD para essa data aqui ser a que é aprovado pelo GR e não digitado no CI. Porque o que acontece? Tem muitos empenhos que são digitados, iniciados com bastante antecedência e fica na caixa por falta de orçamento. Aí a pessoa me liga e diz assim, o colega, né? Ó, eu fiz o empenho lá tal dia e ainda não tem. Só que daí eu vou verificar, eu vou verificar na nossa caixa, ele foi tramitado há um dia ou no dia. A gente consegue visualizar isso também lá pelo sistema de protocolo. Qual foi o dia, tudo o que aconteceu com o empenho, se foi devolvido ou não, depois eu vou mostrar para vocês. Então, não tem como alguém me dizer que fez o empenho há muito tempo e a gente está demorando muito para alimentar com o empenho CIAF. Se a pessoa não sabe o empenho, mas sabe o processo, sabe o número do registro de preço, daí vem aqui, coloca o número do processo do registro de preço e clica em procurar. Por exemplo, eu vou pegar um que eu tenho aqui na minha mesa, o processo é 2308102-310/2022-15. Ele procura, ele vai procurar. Eu acho que vou fazer minha pesquisa, tá? Procurar, ó, todos esses empenhos aqui é desse processo. Aí, eu trabalho num departamento lá, qualquer um, não sei qual, eu não posso dizer, mas, por exemplo, aqui da zootecnia, esse processo aqui é lá do CCR. Então, eu trabalho no departamento de zootecnia. Eu venho aqui na unidade administrativa, ó, e ordeno eles todos, ó. O meu aqui da zootecnia, eu empenhei para a empresa determinada lá, Agroforte. Daí eu venho aqui, eu quero ver todos da Agroforte. Clico ali no fornecedor, ó, todos da Agroforte está aqui. Também posso pesquisar pela unidade de entrega. Daí tem várias formas de eu pesquisar. Também eu posso visualizar se ele foi digitado ou não, ó. Aqui eu tomo todos os digitados, os que faltam a digitação aqui embaixo, ó. Mas eu não tenho nada disso. Não tenho processo, não tenho nada. Daí eu só sei que a empresa é a Agroforte. Daí eu venho... eu não sei nem que empresa que é, tá? Mas eu sei o meu número da minha unidade gestora. Daí eu venho aqui e eu coloco assim, esse empenho foi feito, vamos dizer assim, de 1º de agosto para cá. Eu sei que foi feito em agosto ou setembro. Daí eu coloco a unidade gestora aqui, que eu vou pegar de um outro empenho para não ficar igual. Vamos pegar aqui. Pegar o empenho do CCNE.
Qual é o código da unidade gestora? 153.602. Ó, CCNE. Daí eu venho aqui procurar. Foi feito, ó, 99 empenhos de 1º/8 a 14/10, lá no CCNE. Daí aqui, ele pode verificar pelo nome da empresa, ou, por exemplo, assim, eu queria determinada coisa, o que que foi? Isso foi um serviço. Eu venho aqui no código, clico, ó, tá tudo aqui, usa 30, ó, da 30, que é consumo, 39, serviço, 47 é serviço também, porém é taxa da prefeitura, e aqui embaixo estão os permanentes, ó, 52, 44, 90, 52, permanente, 33, 90, 39, serviço, 33, 90, 30. Na verdade, é 3.3.0. A gente junta os números para ficar mais didático. Mas o código no sistema contábil, ele é assim, ó, 3.3.9.0.30.00. Daí aqui tem a classificação. Então, eu sei que é um serviço que eu solicitei, daí eu desconfio que foi para a Remar. Daí eu venho aqui na Remar, que dia que foi? Talvez seja esse aqui, do dia 15. Eu venho aqui, clico aqui, e vou ali e visualizo o empenho. Ó, daí eu, tá, vamos ver se é esse aqui que eu solicitei. É essa limpeza aqui. Daí eu venho aqui e já sei qual é o meu número do CIAF e o dia que foi digitado. Esse foi a criação no dia 15/8 e foi digitado no CIAF dia 18/8. Muitas vezes os colegas me perguntam assim, eu preciso pagar uma taxa de anuidade para determinado centro, para determinada instituição. Aí eu não sei, eu só sei o nome. Daí eu venho aqui no fornecedor, na verdade, daí eu tenho que... Só um pouquinho. Fornecedor, clico aqui, daí é uma pessoa jurídica, eu só sei o nome, por exemplo, vi errado. Aí não tem nenhum. Daí eu procuro aqui, ó, visualizo. Vamos dizer que o Centro de Educação Física fez uma solicitação para uma anuidade da Federação de Handebol. Eu não sei se ele vai puxar agora, porque eu tenho que zerar isso aqui. Desculpa, gente. Tem que abrir de novo. Acabei... Não está aparecendo. Eu recebi uma taxa de anuidade vamos mesmo de Handebol, certo? Daí eu venho aqui, seleciono, daí eu coloco desde o início do ano aqui, ó.
e solicito para procurar. Daí eu venho aqui, ó, foram pagas esse ano 3. Daí eu verifico se não está em duplicidade, por exemplo. Eu olho qual é o assunto que está se tratando, né? Daí, ó, essa aqui foi uma anuidade, ó. Essa aqui é uma taxa e essa aqui foi um reconhecimento de dívida. Daí eu visualizo o empenho que já foi efetuado para essa federação. Porque tem centros que fazem... Tem vários centros que solicitam taxa de anuidade para órgãos e semelhantes. Aí a gente tem que verificar se não foi, se aquele centro já não pagou aquela taxa. Daí a gente vem aqui nessa aplicação e faz a pesquisa. Mas também a gente pode pesquisar as empresas, por exemplo, vou colocar aqui uma empresa do empenho que eu tenho aqui, que eu só sei o nome, a Viva Com. Vamos ver se foi feito os empenhos para essa empresa. Eu seleciono, mando procurar, e todos esses empenhos aqui foi feito para a empresa. Aí eu posso verificar nesse período qual o empenho que eu estou verificando, que eu tenho necessidade, né? E também se está relacionado com qual, ó, aqui está a reforma do CCS, do prédio, reforma da sala 1108, lá do CCNE, tudo do CCNE, não, aqui do CCS, ó, a reforma do odonto. Aí eu verifico, eu quero saber o empenho determinado, eu venho aqui e posso pesquisar por aqui. Também foi anexado agora a nota de crédito, que antes não tinha. Então, a gente pode também, se o colega tiver só a nota de crédito, coloca ali e manda procurar. Eu, como não tenho nada aqui, ele vai me dizer, ele vai reportar, não vai me reportar nada, né? Porque eu não coloquei nada. Se eu tenho o número do CIAF, eu quero saber o CI. Por exemplo, a empresa me liga e diz assim, ó, eu tenho empenho 1045. Ela quer algum dado sobre essa informação, porém a gente não tem ali como verificar no CIAF, mas a gente pode verificar aqui no CI as informações do empenho. Daí a gente vem aqui, ó, o empenho 10, vamos dizer que seja do ano passado, que a empresa está me solicitando alguma informação. Eu venho aqui, verifico que é relacionado ao empenho CI 4651, e daí eu posso ver, ó, é dessa empresa, eu estou falando com essa empresa, e qual o objeto que a gente adquiriu nesse dia. Ó. Isso aqui foi ar-condicionado para essas salas aqui. Algumas funcionalidades que eu queria mostrar na nota de empenho, se que a gente tem disponível. Não sei se ficou alguma dúvida. Tem alguma dúvida, os colegas? Ou posso seguir? Obrigada, Rogério. Ó, eu quero mostrar para vocês aqui essa aplicação, ó, do controle de processo, que a gente faz a pesquisa da tramitação com despacho. Quando os nossos colegas, muitas vezes, nos solicitam alguma coisa que faz dias que eles fizeram, e a gente não tem como contestar, a gente verifica aqui para ver o que aconteceu. Ó, esse empenho aqui foi solicitado para devolução, lá via e-mail, eu devolvi para a imprensa. Daí aqui está toda a tramitação, ó. O empenho foi... Quem digitou o empenho foi o Rogério, no dia 10. Daí toda aqui, ó, a parte da descrição dele.
é de um contrato, daí ele solicitou para a gente devolver. E ele já cancelou. Ele ó, será feito outro. Eu coloquei aqui, ó, pedido de Rogério via e-mail, que foi a solicitação que ele fez. Daí ali, ó, fazer acerto, daí ele cancelou e vai fazer uma nova solicitação. É uma ferramenta que a gente utiliza quando alguns colegas nos solicitam um empenho que a gente devolveu por algum motivo e a gente não lembra por que a gente devolveu também, né? Daí a gente verifica aqui, ou verifica também aqui na aplicação que eu fechei anteriormente. Por exemplo, assim, ó, um empenho de correção. Empresta esse empenho aqui. Esse empenho a gente devolveu para correção das quantidades, tá? Lá para o CCR. Aí o colega ligou perguntando, porque ele não tinha entendido se era o valor que estava errado ou se era qual o motivo tinha sido devolvido, né? Daí a gente olha aqui, ele já arrumou, ó, a quantidade estava antes 1.157,15, agora está 1.158. Ó, ele arrumou, já alterou o valor também, porém ele não tramitou para nós ainda, ó, está aprovado pela unidade. Também aproveito nesse empenho, ó, mostrar para vocês o que quando a gente devolve, muitas vezes fica preenchido esses dados aqui, ó, da esfera. Que não acontece quando vocês estão digitando ele, né? Fica aprovado unidade e daí não fica essa parte preenchida. Vou mostrar também aqui para os colegas a aplicação dos contratos, que eu creio que muitos colegas também pesquisam. Aguarde e confio. Se às vezes ele demora um pouquinho para responder, ou bastante. Aqui a gente tem algumas abas, né, ou caixinhas para poder pesquisar. Eu geralmente vou aqui no contrato, porque eu pesquiso contrato direto, que é diferente dos colegas que às vezes acho que listam todos os contratos, né? Caso vocês tenham Caso vocês tenham o contrato, vocês podem ir direto ao número do contrato. 0070/2018. Acho que a maioria conhece esse. Esse contrato que é da Cerrado, né? Daí eu vejo aqui, ó, a validade. Quando essa validade aqui está vencida, os colegas não conseguem digitar empenhos. Já ocorreu também num determinado ano em que as quantidades, os valores tinham sido contratados no total, daí também ele não autoriza a fazer o empenho. Por exemplo, tem os contratos da Compom, né? Que no momento em que tu fizer o empenho relacionado com a tua impressora alocada, não te possibilita tu fazer um segundo empenho, a não ser se tem um reequilíbrio, mas daí é só o valor do reequilíbrio. Por essa aplicação aqui, eu pego os dados dos contratos.
Aí, claro, por exemplo, o colega lá que precisa saber quais os contratos disponíveis na sua gestora, ele vem aqui, coloca aqui, daí procura todos os contratos disponíveis. Vamos pegar um empenho aqui, uma unidade gestora, o código da gestora 153.606, por exemplo, CCSH, daí eu mando procurar. Ele não vai me responder nada porque eu coloquei aqui, ó. Tem algumas falhas, né, gente? Nosso sistema não é 100%. Ó, não me respondeu nada. Na verdade, tem que reiniciar o sistema, gente. Senão ele não deixa quando tem alguma coisa. Ó, como eu preenchi o número do contrato aqui, ó, ele não me dá a possibilidade de verificar ou consultar pelos outros. Daí tem que fechar o SI e abrir novamente. É bom para a gente testar nossa paciência, né, colegas? Vamos lá para a nossa unidade gestora. Ó, agora apareceu todos. A nossa caixa postal é um pouco diferente da caixa postal dos colegas, tá? Na nossa caixa postal tem só os empenhos aprovados pela unidade gestora e os processos PEN já tramitado para a sessão de análise que estão aqui, ó. No momento, nós temos todos esses processos PEN aqui, ó, para analisar. E do dia 29 ao dia 14, nós temos 432 empenhos na nossa caixa. Todos para serem digitados. Então, os colegas que já fizeram as suas solicitações de empenho sabem que vai demorar um pouquinho para nós poder alimentar todos com o CIAF. Era isso que eu gostaria de mostrar do SI. Se não tiver nenhuma dúvida em relação ao SI, nós vamos verificar a página do DCF. Algum colega tem alguma dúvida? Ou todos estão craque já na digitação de empenho, consulta? A nossa página do DCF, a gente está organizando ela aos poucos. Daí, aqui na página inicial, o Fernando, que está organizando a página, passou os tutoriais. Então, aqui nos tutoriais, a gente tem alguns para a pesquisa. Por exemplo, CIAF operacional na tela preta. Ó, tem todas essas questões aqui, ó, que os colegas podem verem. CIAF, tela branca. Consultar pagamento, imprimir empenhos. O SI, cadastro de empenho no SI. Que a gente fez agora esse ano, esse tutorial novo, tá? Se alguém tem alguma dúvida, pode nos questionar. A gente busca fazer
da melhor forma, né, dentro do conhecimento que a gente tem. Uma coisa que eu sempre falo aos colegas é o seguinte, ó, a gente não detém de todo o conhecimento, porém, todas as dúvidas, todas as problemas que acontecem, que chegam até nós o questionamento, nós buscamos nos informar de qual a melhor forma a gente pode resolver. Claro que eu, como trabalho aqui desde 2010, eu já tenho conhecimento um pouco maior do que minhas colegas, a Daniela e a Fernanda, mas eu não conheço tudo, gente. Eu sou uma eterna aprendiz. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. E a gente tem um grupo muito bom de trabalho aqui dentro, e todos se ajudam. A gente não pode reclamar. A gente tem dúvida em relação a algum item específico, a gente conversa com os colegas que detêm o conhecimento e que trabalham com isso, e a gente busca informar a pessoa a qual nos questionou. Então, assim, pode ter erro aqui nesse nosso manual? Pode, porque a gente não trabalha diretamente, né? Eu, por exemplo, não tenho orçamento disponível, porque eu nem devo fazer empenho, mas mesmo assim eu busquei fazer todo esse material aqui, até as abas que eu tinha possibilidade. Depois eu pedi para uma pessoa vir até aqui, e a gente fez juntamente com esse nosso colega. Ele tinha um empenho que ele estava fazendo, e a gente foi seguindo aba por aba, e eu fui copiando e colei aqui nesse material. Então, pode ter equívocos, tá, colegas? Mas a gente buscou fazer uma forma bem detalhada os tutoriais que a gente faz. Esse aqui que é de cadastro de empenho CI, tá? Eu só estou rolando aqui para vocês terem uma noção dele. Esse aqui é lá de 2016, antigo, mas se alguém quiser dar uma olhada. Aqui está o nosso manual da análise lá de 2019. Algumas coisas mudaram, porque o sistema já mudou. Mas, mesmo assim, tem algumas coisas que bem interessante aqui nesse manual. A gente vai, dentro do possível, prometo que talvez para março de 2023, a gente faça um novo manual com as informações novas. Mas, assim, essa parte aqui, ó, é bem atual, ó, gente. A nota de empenho CI deve ser do ano vigente. A gente nunca consegue empenhar no ano anterior ou no futuro. Não consigo fazer o empenho no orçamento 2023. Assim também como não tenho como eu utilizar o orçamento lá de 2021. Então, mas infelizmente, algumas pessoas vão lá e lançam ali na primeira aba, aqui no cadastro de empenho, ó, onde se escolhe o ano. Aqui, ó, a pessoa coloca o ano 2021. Daí ela vai fazer todo o empenho. Daí ela não tem orçamento. Daí ela me liga dizendo que ela não consegue fazer. Daí eu vou verificar, ela está no ano 2021. Então tem que ter esses cuidados, tá? Uma outra coisa também que acontece muito dos colegas querendo anular aqui, ó, anular ou reforçar empenho de anos anteriores. Por exemplo, assim, vamos pegar Cerrado, né? Eu tenho uma passagem lá de dezembro, só que a minha passagem de dezembro deu 3.000, né? E eu só tinha 2.000 no empenho. Na verdade, a Cerrado não dá, porque é direto na CDP e vai dar inconformidade, né? Não tem valor lá. Vamos pegar um outro que é da Planalto. A Planalto dá, porque é feito o empenho, né? Estimativo, que é um contrato da Planalto, para determinadas viagens. Por exemplo, eu fiz um empenho de 10.000, porém as solicitações que eu liberei foram de 11.000. Daí chega as notas lá em janeiro.
Daí a pessoa vai lá e quer reforçar o empenho de 2021 para pagar aqueles valores referente às notas que vieram do saldo lá de dezembro de 2021 em janeiro de 2022. Infelizmente não tem como, tá? Daí tem que fazer um reconhecimento de dívida. Aqui na página do DCF, em serviços, tem a questão dos informativos, que a gente já está trabalhando para transformar todos eles em IN, tá? Que é a novas orientações, mas mesmo assim eles têm bastante informações válidas ainda. Então, ou poderia dizer quase 100%, porque muitas coisas não mudaram. Diárias, não se deve fazer mais do que um empenho para um centro, né? É um empenho para cada centro de diária. Pagamento de anuidade, tem todo o processo do pagamento da anuidade, já especifica toda a documentação. As taxas de inscrições em eventos e publicações, e taxa de publicação também, tem os formulários, né? Tem o informativo, e nós temos os formulários, que eu já vou abrir ali. Aqui está a parte de convênio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dentro do possível, dá uma olhada na nossa página, vê se não tem nada nos informativos ou nos memorandos. Aqui existem os formulários, tá? Formulário de cadastro único no CIAF, o por conta que não é mais utilizado, né? Que agora é tudo via sistema PEM, os pagamentos. Ó, o termo de reconhecimento de dívida. Isso aqui é obrigatório para todos que fizerem solicitação de processo de reconhecimento de dívida ou despesa de exercício anterior, como queiram denominar, certo? Ele está em Word, por quê? Porque a pessoa que vai preencher, o colega, o servidor, ele tem que preencher esses dados aqui. Ó, no valor, CNPJ, os dados. Claro que daí apaga que está escrito em vermelho, né? Ó, esse aqui, ó, também. Ultimamente, quem assina é o ordenador, que é o Segala ou a Isabel, e também o diretor do centro. Daí aqui, né, coloca o nome centro. Qual o centro? Diretor do centro. Aí coloca aqui, coloca o nome da pessoa e o número do CIAP da pessoa que vai assinar. Na verdade, não se assina mais aqui também, né? Só se preenche, coloca os dados e assina lá no processo PEM, que agora é tudo via eletrônico. Mas se a pessoa ainda quer imprimir e assinar, não tem problema nenhum. Porque muitas vezes a pessoa que assina não é quem realmente faz o processo, né? Mas o correto é tudo via PEM. Aqui embaixo estão os formulários, ó, de requerimento de restituição de taxa, requerimento de pagamento de taxa ou de publicação. Eu não vou abrir eles aqui porque a maioria dos colegas já conhecem. A gente tem a situação que existe 3 tipos de formulário para a taxa de inscrição, que eu coloquei aqui, que nós colocamos, na verdade, né? Esse aqui é o que está lá disponível na nossa página. Essa aqui é a da Progep e essa aqui é da PRPGP. Quando o recurso for referente à pós-graduação, se preenche este formulário aqui. Quando for solicitar para a Progep, é este aqui. Por exemplo, o centro não tem valor disponível. Daí ele solicita para que a Progep
faça o pagamento de determinada taxa de inscrição. Daí ele tem que preencher este formulário aqui. Tá? E também preencher o processo PEN de acordo. Daí quando ele entrar, não sei se eu vou conseguir entrar aqui. Vamos fazer um teste. Ó. Abriu aqui lá no projeto auxílio para taxa de inscrição. Daí aqui tem o formulário também. E tinha o link aqui do PEN, mas não tem agora. Acho que teve algum problema. Que logo aqui, ó, não, aqui só tem um fluxo. Mas tinha antes aqui o link para abrir o processo PEN. Aqui tem alguns endereços eletrônicos, o processo, tutoriais e manuais, né? Os informativos. E aqui o CIAF. Processo PEN. Acho que todos já conhecem, né? Vamos ver se eu consigo abrir. Abriu. Ó, veio aqui na página geral do PEN. Algum desses talvez não vá funcionar, colegas, tá? Mas por aqui eu já posso, aqui no portal documentos, daí eu fazer o meu login. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Porque a gente já passou do nosso... Estamos quase passando do nosso horário, né? Aqui em Portal Documentos a gente pode ver todos os processos daí. Ou fazer um processo novo, né? Daí preencher toda a documentação. Aqui tu pode pegar pelo nome e verificar. Também tem vários tutoriais ali na página do PEN, que é interessante a gente verificar. Não sei se os colegas têm alguma dúvida ou alguma sugestão para nos passar, porque eu estou aqui dele falar. Tá tudo tranquilo, colegas? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Assim, ó, eu peço para os colegas que têm aqui, que estão trabalhando agora na questão orçamentária, que nós estamos no encerramento, então a gente tem bastante empenhos, né, para digitar, e com certeza vai demorar um pouquinho também por causa do bloqueio que teve a semana passada. Devido a esse bloqueio, a gente ficou com vários dias sem digitar os empenhos, então vai demorar, vamos dizer, se demoraria 5 dias, vai demorar 10 dias. Também temos alguns problemas internos, né, que a gente está resolvendo, mas se não tiver nenhuma dúvida, não tem nenhum questionamento, está tudo certo, a gente pode encerrar, porque era o princípio, eu queria mostrar um pouco as páginas, falar sobre um pouco nossos problemas que a gente encontra aqui, né, para a gente ir acertando vamos dizer, a melhor forma de nós trabalharmos, tanto nós aqui desse lado, quanto os colegas que estão do outro lado da digitação. Com a nova lei, a gente vai ter que aprender algumas coisas novas, mas isso faz parte do nosso trabalho, né? Todo dia aprender um pouquinho mais.
Bom dia, pessoal. Glória, só para alertar também o prazo dos empenhos, né, que se encerra dia 21, né? Pedir para o pessoal aí não deixar tudo para a última hora ali, tá? A gente, como a Glória falou, a gente foi desbloqueado aquele valor essa semana, a gente está correndo com os empenhos. E, de repente, até pode faltar recurso da última hora, vocês puderem ir avançando, encaminhando para nós, é melhor ainda. Fica bem mais prático. E assim, ó, quem não quiser fazer as perguntas, alguns questionamentos, aí pode encaminhar pelos nossos links, né, Glória? Sim, para o e-mail. E-mail. Ou por telefone, né? Por WhatsApp. A gente vai responder para vocês depois. Estava muito bom, Glória, bem esclarecedor, né, as tuas orientações. E essa é a ideia, né, passar tudo como funciona, né, o nosso departamento, né, toda essa parte de execução. E sempre que vocês tiverem dúvida, aí a gente está à disposição, né, nos diversos canais que a gente tem de comunicação com vocês. Glória, muito obrigado aí, se alguém não tiver nenhum questionamento. Todo mundo quietinho. Colegas, agradeço muito pela oportunidade e qualquer coisa a gente está disponível, tanto pelo e-mail nosso, ou pelo telefone, pelos ramais. Também, se quiserem vir nos visitar, nossa sala é ampla, podem aparecer. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula, então.